Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões relacionadas ao esoterismo, ocultismo, teosofia, metafísica e assuntos afins. E hoje estamos aí abordando a temática, o simbolismo da linguagem sagrada. Estaremos abordando aí o simbolismo da decapitação, né, que é muito descrito aí nos livros sagrados, né, na própria Bíblia, e usada aí muito frequentemente como alegorias, né, das Escrituras, sendo aí também uma interpretação aplicável mais particularmente à própria senda iniciática, né? E refere-se aí ao necessário corte do poder da mente, né? No caso aí a própria cabeça, que é a crítica, né? De impedir a iluminação, que é alcançável apenas por meio da intuição espiritual. Nós também podemos perceber isso na tradição hindu, onde é dito: a mente é a grande assassina do real, que o discípulo mate o assassino. Então isso, meus caros ouvintes, não significa que a mente ela não é um instrumento valioso e que a faculdade analítica ela nunca deve ser usada, pois nós temos um exemplo aqui do próprio São Paulo que nos diz: discerni tudo e ficai com o que é bom. O próprio Tomé, sendo aí, vamos colocar entre aspas, o cético, ele teve aí permissão de ser mesmo encorajado a tocar as feridas do Cristo ressuscitado, para estar aí absolutamente certo de sua identidade, não sendo aí repreendido por causa de tal pedido. Moisés também aí solicitou a Deus a demonstração de seus divinos poderes para também aí libertar os israelitas, né, da escravidão no Egito, e essa tal prova aí foi dada pela transformação de seu cajado numa serpente. E mais tarde, aí, como é dito no livro de Êxodo, por deixar também a sua mão leprosa branca como a neve, e no caso ela foi restaurada posteriormente à própria normalidade. É interessante, caros ouvintes, que ao estudante aí de metafísica, quando ele aplica aí o intelecto em sua pesquisa, né, em profunda análise e experimentos construtivos, justamente a fim aí de poder penetrar mais profundamente, né, e verificar a própria ilusão e descobrir aí a verdade. Então, o próprio uso da mente, ele tem esse propósito, mas ele deve ser cuidadosamente direcionado, a fim de que a própria faculdade analítica e a própria humilhação de um possível malogro não possam aí desviar o próprio estudante de sua busca pela verdade e cegá-lo para a luz mais interna e mais profunda, que é a luz da intuição. Então, nesse sentido, apenas de controle e direção, no caso a mente, né, ela deve, no caso aí, ser assassinada, vamos colocar entre aspas. Algumas vezes também ela deve permanecer temporariamente muda e receptiva, como aí ouvindo a voz do Deus interior, que está aí revelando as verdades de níveis supramentais e permitindo aí a percepção intuitiva
justamente para conferir a iluminação. Quando mais tarde esse próprio processo de generalização ele estiver completo, aí sim os princípios envolvidos tiverem se tornado claros, a própria mente formal pode ser usada, como a do próprio Tomé, interpretar a ideia metafísica e indicar aí a sua expressão lógica em pensamento, palavra e conduta. Então, meus caros ouvintes, a própria decapitação é um símbolo desse acalmar da mente, desse procedimento de despojá-la de seu poder de matar a intuição. Assim nós podemos observar também esse conflito entre Davi e Golias, escrito na Bíblia, os dois exércitos, aí, o filisteu e o israelita, eles foram aí lançados um contra o outro numa guerra. Isso nos lembra muito um outro retrato da guerra de Kurukshetra, o que assemelha muito esses aspectos. Então o próprio exército aí dos filisteus era numericamente mais forte e o do israelita, sob o comando aí do rei Saul, sendo aí mais fraco. Então nós percebemos aí que das fileiras dos filisteus surgiu aí um gigante chamado Golias, vestido com a armadura, demonstrando aí uma grande arrogância, caminhando aí de um lado para o outro entre os dois exércitos e desafiando os israelitas para um combate pessoal. Aí então nós percebemos que apareceu um jovem pastor, chamado Davi, armado com uma funda que os pastores aí usavam para espantar pássaros e animais predadores de seus rebanhos. E embora ele estivesse aí sem armadura, o próprio Davi ofereceu-se para lutar contra Golias. E o seu próprio oferecimento foi ridicularizado e mesmo o rei Saul tentou dissuadi-lo. Porém ele persistiu, tendo aí tomado 5 pedras bem lisas num riacho, tomou uma em uma funda, aproximou-se do gigante e atirou a pedra em sua testa, matando-o a seguir pelo corte de sua cabeça. Então o próprio exército filisteu, com essa situação, ela acabou fugindo imediatamente, deixando aí os próprios israelitas vitoriosos. Então, meus caros ouvintes, na própria interpretação humana dessa história bíblica, os próprios inimigos de Israel são os atributos indesejáveis da natureza inferior, incluindo-se aí nesse caso a arrogância, as qualidades mentais de orgulho e inflexibilidade, no caso aí representada pela armadura, estão aí bem indicadas. Os próprios israelitas, por outro lado, representam a alma no interior da personalidade, viajando em sua jornada rumo à perfeição, e que no seu caminho passa por muitos obstáculos aí interiores e exteriores, representando aí as tribos inimigas. Davi também, como é o jovem iniciado, e os próprios pastores, eles personificam os adeptos e os iniciados. E o fato de que ele tirou suas pedras de um riacho indica iniciação, significando que ele tinha, entre aspas, entrado na corrente e se tornado conscientemente uno com o rio da vida divina. A pedra lisa tirada da corrente e atirada no cérebro de Golias representa a faculdade da intuição, que conseguiu entrar na mente concreta e desse modo sobrepujar as tendências excessivamente gigantescas, no caso aí egoístas,
personificadas por Golias. Então a própria luz da intuição, ela deve romper a cabeça, como a própria pedra, né? E entrar nas glândulas pineal e pituitária, né? Na testa, matando simbolicamente os atributos demasiadamente argumentadores, também demonstrando aí aspectos extremamente orgulhosos e destrutivos da mente inferior, representando Golias. Um outro exemplo que nós podemos trazer à tona é de João Batista, né, que também foi decapitado, representando aí a alma, preparando a personalidade para a iniciação, como indicam alegoricamente sua missão, a sua mensagem e seu modo de vida. Ele foi capturado por Herodes, que também vai personificar a mente arrogante, aproveitador e agressivo, e assim se torna vítima da dançarina Salomé, que vai personificar a sensualidade. Ela exige e recebe sua cabeça numa travessa, como é descrito aí em Mateus. A paixão sensual, ela corta a ação controladora da mente. Assim, meus caros ouvintes, cortar a cabeça refere-se, como nesse modelo aí, genericamente ao assassínio do eu inferior, particularmente da mente formal, pelo candidato à iniciação, que está sendo aí bem sucedido, como também por todos aqueles que vierem a se tornar iluminados pela luz da intuição. Então a própria raça humana, como um todo, ele está no presente momento, mas de certo não inteiramente, aí no estágio de Golias, né? Então seus inimigos, aí eles representam aí aqueles países, seus líderes, que como os filisteus, né? O Golias, Herodes. Também nós podemos citar aqui o rei Kansa, né? Tio e inimigo de Sri Krishna, dentro da escritura do Bhagavad Gita, que tentam aí de todas as formas impedir a unificação e perverter a lealdade e escravizar os povos mais fracos. Então eles, entretanto, nem sempre poderão obter aí sucesso completo. Davi, aí como a percepção intuitiva está nascendo, vamos pôr entre aspas, no homem, e ele crescerá e eventualmente assassinará o pretenso assassino, pois no seu devido tempo a própria humanidade vai evoluindo, né? E nesse processo vai desenvolver novas faculdades, inclusive a da percepção intuitiva da unidade da vida e da irmandade de todos os homens. E no seu devido curso, a própria humanidade alcançará o estágio no qual as guerras, a opressão, o crime, o próprio vício, eles se extinguirão. E muitos, naturalmente, aí como resultado do próprio desenvolvimento do homem e do consequente alargamento de sua visão do verdadeiro relacionamento entre os seres humanos, bem como o propósito real de sua existência, né? Nós temos, por exemplo, aí a fuga de Sri Krishna, o sucesso de Davi e o nascimento do Cristo criança. E tudo isso, meus caros ouvintes, refere-se aí alegoricamente ao futuro da civilização humana. Aqui termina por fim mais um programa. Agradeço a todos, que possamos aí em breve trazer novos programas. Um forte abraço a todos.